Está no ar mais um episódio do Bíblia Aberta e o estudo desta temporada é o entusiasmante tema do grande conflito. Este conflito entre o bem e o mal, de proporções cósmicas, que começou no céu e acabou por descer para esta terra. Este conflito é real e passou a fazer parte das nossas escolhas. Já sabe, pode acompanhar o Bíblia Aberta através da televisão, no canal 186 da Mel, ou então pode fazê-lo através do YouTube da Novo Tempo Portugal ou ainda através da rádio RCS em 91.2 FM da Grande Lisboa. Não importa a forma que escolha, o importante é estarmos juntos. Muito obrigado por ligar-se à Novo Tempo. No episódio de hoje vamos ver Motivados pela Esperança. E para nos ajudar neste propósito deste tema tão especial, temos connosco dois convidados que já estiveram aqui connosco, muito especiais, mas que voltam a estar aqui. É a pastora Ana. Olá, bem-vinda. Muito obrigada. E o pastor Pedro Esteves. Prazer estar de regresso, Paulo. Muito bem. Hoje vamos falar de um tema que é um dos temas centrais da Bíblia e um dos mais importantes para nós como crentes, como cristãos. Vamos falar da segunda vinda de Jesus. E nós somos motivados por essa esperança da vinda de Jesus, não é? Um estudioso calculou que só no Antigo Testamento nós temos 1845 referências à segunda vinda de Jesus. E no Novo Testamento temos mais de 300. Portanto, são muitas as evidências e as referências que temos sobre este acontecimento tão marcante e tão importante da história do povo de Deus. Mas primeiro, para começarmos este tema tão empolgante, gostaria de fazer uma pergunta à Ana. Ana, qual é a certeza bíblica dada por Jesus referente à sua segunda vinda? Será que é algo real, é algo simbólico? Como é que nós podemos ver esta segunda vinda? Nós, em relação à vinda de Jesus, e antes de irmos à segunda, gostava só de ir à primeira, nós temos bastantes referências a nível bíblico do Antigo Testamento sobre essa primeira vinda. Acho que são mais de 300 profecias que abordam que Jesus vinha à Terra, que Jesus que o Messias ia fazer isto, ia fazer aquilo, ia acontecer isto, ia acontecer aquilo. E é interessante porque Jesus, com a sua vinda a esta Terra, ele veio a primeira vez e cumpriu todas. Estava dito e foi cumprido. E isto leva-nos a crer que se o próprio Jesus, em João 14, uma das muitas passagens que existem no Novo Testamento, mas ditas pelo próprio Jesus, se em João no capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 3, e é um dos temas, um dos versículos do cristianismo mais conhecidos, qualquer pessoa cristã vai se recordar das palavras que vou ler a seguir. Jesus disse aos seus discípulos, já na fase final da sua vida: não se turbe o vosso coração. Se credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se assim não fosse, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Este é um texto que nós interpretamos muitas vezes como uma promessa. E eu não tenho nada contra a palavra promessa, pelo contrário, eu gosto, é uma palavra bonita. Mas mais do que uma promessa, porque às vezes e nós, socialmente, às vezes as promessas são como as palavras e o vento as leva. Mas mais do que uma promessa, Jesus aqui está a dizer: eu vou, mas eu volto. E aquilo que nos leva a crer que é algo real, não é algo simbólico, não foi algo que foi dito por Jesus só para consolar e ficar bonito, é o facto de que ele também veio uma primeira vez. E a primeira vez não faz sentido se não houver esta segunda vez. Ou seja, Jesus vai ter que vir outra vez. E é bonito nós encontrarmos essa certeza dita pelo próprio Jesus aos seus discípulos, já no momento mais triste em que Jesus está a prepará-los para o que vai acontecer a seguir, dizer: eu vou, mas eu volto. Muito bem, tu focaste aí que deixa de ser só uma promessa e passa a ser uma certeza do crente, a certeza do cristão, porque as palavras que Jesus fala, elas são cumpridas. Exatamente, Deus não é alguém que mude, Deus cumpre todas as suas promessas. E então, se é uma promessa para nós, vinda da boca de Deus, sabemos que é uma certeza, é a certeza do cristão. A Bíblia diz que é a bem-aventurada esperança do cristão, não é? Lemos isso no livro de Tito. E foram vários escritores bíblicos que profetizaram e que falaram e que pregaram com grande convicção este tema. E nós temos vários testemunhos de escritores prominentes da Bíblia. Por exemplo, vou citar só alguns. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4,16, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Aqui fala-nos o apóstolo Paulo de uma vinda audível, não é? Com a trombeta, com os anjos, tocando as trombetas. Portanto, é alguma coisa que vai ser verdadeiramente audível para todo o ouvido. Depois o apóstolo João, em Apocalipse 1:7, vai-nos falar de uma vinda visível. Porque ele diz: eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá, até aqueles que o trespassaram. E, portanto, é uma vinda não só audível, como o apóstolo Paulo nos diz, mas é uma vinda visível, como o apóstolo João nos apresenta. Depois temos o médico Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, verso 9 a 11, em que ele diz: quando dizia isto, vendo eles, foi levado nas alturas e uma nuvem o recebeu. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, 2 anjos, que disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, virá da mesma forma que o vistes ir. Portanto, uma vinda literal, não é? Não só audível, não só visível, mas literal. E podíamos continuar. O livro de Marcos, capítulo 14, versos 61 e 62, é talvez dos textos que eu mais gosto sobre a vinda de Jesus, porque é o próprio Cristo que vai falar e ele vai dizer taxativamente que ele é o Cristo, que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus, e vai dizer claramente que vai voltar. Porque lemos o seguinte: mas ele calou-se. Quando o sumo sacerdote colocou Jesus à prova, diz que ele calou-se e nada respondeu. Mas o sumo sacerdote tornou-lhe a perguntar e disse-lhe: és tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? E perante esta afirmação e perante esta pergunta, Jesus não podia ficar em silêncio. E ele disse: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. E portanto este é um testemunho claro de Cristo, de que ele disse ao sumo sacerdote: eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, eu não posso negar a minha fidelidade ao Senhor, não posso ligar a minha filiação com o meu Pai. Eu sou, e vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus. Estes são testemunhos convincentes, são testemunhos maravilhosos. Mas, mesmo com todos estes testemunhos, o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte na sua carta, na segunda carta, capítulo 3, ele vai dizer assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e perguntarão: onde está a promessa da sua vinda? Eu acho isto, depois de tantos textos inequívocos, tantas referências inequívocas à vinda de Jesus, ainda há, nos últimos dias, e refere-se aos dias em que vivemos, pessoas escarnecedoras que dizem: onde está a promessa? Por isso, Pedro, será que esta promessa é real, verdadeiramente? Será que, quando Jesus voltar, quais são as reações a esta promessa? Uns será de escárnio, provavelmente para outros será de alegria. O que é que nos podes dizer sobre isto? Eu gostava de introduzir, para responder a essa tua pergunta, uma dimensão que pode estar, acredito que está incluída nessa ideia de escárnio que fala o apóstolo Pedro, como leste. Não entendo que essa palavra possa apenas referir-se àquela ideia de escárnio no sentido de brincar com isso, dizer: olha, a vinda de Jesus, não é? Escárnio são todas as formas que diminuem a verdade revelada na Bíblia sobre a vinda de Jesus, que a diminuem, que a substituem, que lhe tiram eficácia ou que a apagam. Eu gostava de situar-me primeiro nessa dimensão. A vinda de Cristo, uma segunda vez à Terra, como disseste, de forma física, literal, audível, real, é uma verdade bíblica que tem uma dimensão tão grande no texto bíblico e que é proporcional à forma como foi historicamente apagada. Nós hoje falamos sobre a vinda de Jesus e muitos cristãos, com certeza muitos que nos ouvem, mas mesmo historicamente já muitos cristãos têm uma consciência deste facto. Mas durante séculos e séculos da história do cristianismo, a verdade da segunda vinda de Cristo foi apagada, podemos dizer assim. Mas mais do que isso, e agora gostava de introduzir aqui uma nota, talvez até vocês possam comentar isso comigo, as implicações de ter apagado a verdade da vinda de Cristo foram dramáticas para a história do cristianismo. O que é que eu quero dizer com isto?
Sobretudo, a partir de certa altura, obviamente, a formação da teologia cristã tradicional, histórica, como quisermos dizer-lhe, foi sendo forjada através, sobretudo, que na história se designa como os pais da Igreja, por exemplo. Os pais da Igreja sabemos que foram pensadores, teólogos, homens que juntaram muita da filosofia, do conhecimento filosófico e de estudos que tinham à Bíblia e criaram um conjunto de conhecimento, de padrão, que depois se veio a padronizar, vamos dizer assim, na teologia romana, na Igreja cristã tradicional, que nós sabemos que foi, digamos, o cristianismo oficial e institucional durante séculos e séculos. A verdade é que essa teologia que foi forjada muito com um sincretismo entre ideias extra-bíblicas, da tradição, outras da filosofia, outras da reflexão individual, com alguma coisa da Bíblia, com alguma coisa de livros apócrifos que nem sequer fazem parte do cânon bíblico, geraram um caldo, digamos, doutrinário e de conhecimento que veio a gerar, portanto, uma visão cristã que permitiu que se introduzisse na teologia cristã um conjunto de falsidades, podemos até chamar-lhe heresias, Erros doutrinários. erros doutrinários. Porquê é que eu estou agora de repente aqui a falar? Até vocês devem estar surpreendidos porque é que eu estou a falar disto, não é? Que nós não combinamos, falamos aqui abertamente sobre estes temas. Porque eu tenho a convicção, e vou tentar provar-vos aqui, que a razão pela qual uma boa parte destes erros e heresias doutrinárias se introduziram na teologia cristã deve-se precisamente ao facto de a realidade, a verdade da promessa que Jesus fez de vir novamente foi retirada da equação. Só isso é que pode justificar coisas como, vamos dar alguns exemplos, a imortalidade da alma. A imortalidade da alma é, provavelmente, a doutrina cristã mais relevante para a formação da história do cristianismo. Porquê que eu digo isto? A ideia de que na morte o corpo fica aqui, mas de que existe uma alma que é imortal e, portanto, quando a pessoa morre, essa alma vai para algum lugar. Nós sabemos que a ideia seria que poderia ir para o inferno, ou para o céu, ou para o purgatório, não interessa o lugar, mas a ideia de que a alma mantém-se viva. Logo, como é que se pode explicar que isto tenha vingado como um dos grandes pilares da teologia cristã histórica? É preciso anular a vinda de Cristo. Claro. Porque se quando eu morro já recebo o galardão, vou para o céu e estou lá no céu, mais, o que é que está conectado a isto? A intercessão dos mortos. Sim, mas ainda sobre aquilo que tu falaste agora, a imortalidade da alma, o próprio Satanás, logo no início com Eva, quando Deus disse que morreriam se tocassem na árvore e comessem das árvores do meio do jardim, não é? Satanás veio logo trazer, certamente não morrereis. E logo ali vemos este grande erro, não é? Primeiro, é curioso porque não andaste aqui a espiar as minhas notas, pois não? Não. Porque eu tinha aqui escrito precisamente isso, a primeira mentira do diabo. Não morrerás. Podemos dizer, é a primeira mentira que há na Bíblia. É a primeira mentira do diabo. É a mentira fundacional. Não morrerás. É, portanto, uma ideia de vida autónoma, de vida eterna, que depois, na teologia cristã, não é substituída, é tornada com uma outra forma, que é, não morrerás porque vamos ficar sempre vivos. E, portanto, quando morremos aqui, vamos para outro lugar. O que é que significa esta doutrina? Anulamos a vinda de Cristo. Cristo não tem que vir se nós estamos no céu. Claro. Cristo não precisa de vir se os mortos estão no céu a interceder por nós, como umas alminhas, os santos. Todas estas ideias derivam de uma premissa básica. Jesus não vai voltar à Terra. Mas podemos falar de mais. A realidade física do inferno, que é também uma doutrina, não só que na Igreja histórica cristã foi muito importante, sobretudo porque foi um instrumento de levar as pessoas a ter medo. Sim. Nós sabemos disso, foi um instrumento para as indulgências, todo aquele sistema de financiar a própria Igreja, que sabemos que daí deriva, aliás, em parte, a reforma protestante. Sim. Deriva de uma observação que Lutero e outros grandes homens dentro da Igreja, por isso era uma reforma dentro da Igreja histórica, que começaram a dizer, não pode ser isto, não faz sentido. Não é bíblico. E depois começam a ir à Bíblia, não é? E dizem, espera lá,
Afinal, não é isto que está cá. Se nós formos a ver, como é que se pode justificar que alguém tenha criado um sistema doutrinário no qual se foi fazendo uma divisão? Ok, as pessoas podem estar no inferno, é um lugar tal e tal, depois ainda há um purgatório, até há um limbo. Ou seja, havia uma hierarquia de lugares onde as pessoas podiam ir. E até o amor de Deus fica em causa, porque um inferno a arder eternamente, como é que seria o amor de Deus para com essas pessoas? Portanto, as pessoas ficam com medo que Deus vai castigar duramente e ali eternamente. Ora, se formos a pensar bem, como é que é possível criar uma ideia de inferno eterno, de purgatório, de um limbo? Só há uma forma disto ser possível. Jesus não vem. Claro. Porque se Jesus vem, é na sua vinda que o julgamento é feito e que cada um recebe, como diz a Escritura, segundo as escolhas que fez. E outra coisa, hoje em dia, e não precisamos ir muito longe, hoje em dia, uma tentativa dessa forma é a própria reencarnação, de que a pessoa reencarna noutras, não é? Noutros corpos, isso realmente vem trazer, vem cair por terra a verdade da vinda de Jesus. É isso, eu estava a fixar aqui na teologia cristã, histórica, tradicional, mas nós vemos como essa mesma realidade está espalhada em muitas filosofias ou religiões. Portanto, é impossível fazer uma conciliação entre a vinda de Cristo e essas alternativas. O último exemplo que ia dar é da ressurreição dos mortos, porque a ressurreição dos mortos, que aliás nos vários textos que leste aí apareceu umas 2 ou 3 vezes, porque é uma verdade bíblica essencial. O apóstolo Paulo, por exemplo, ensinou vez após vez sobre a ressurreição. Para ele era um tema tão central que ele chegava a dizer, se não houver ressurreição, esqueçam isto. Não faz sentido. A fé é vã. A fé é vã, tudo o que andamos aqui a fazer é completamente desprovido de propósito. Mas nós vamos ver assim. Então, mas como é que pode haver confusão sobre a ressurreição dos mortos se puser em causa a segunda vinda de Cristo? Porque se ele não vem, se eu já estou a algures, está tudo conectado no fundo. Então a sua vinda é desnecessária. Portanto, ficamos aqui a perceber o impacto. No fundo, o que eu queria dizer com isto é que para mim é essencialmente o escárnio de que falava o apóstolo. O escárnio é desconsiderar, é esquecer. É colocar esta verdade por terra. Por terra. E historicamente foram séculos e séculos de colocar por terra. No entanto, uma outra dimensão que queria juntar aqui é que a promessa da segunda vinda, em termos pessoais para o crente, ela dá-nos um horizonte de esperança. Torna-se como que o padrão a partir do qual nós projetamos a nossa própria vida. Há mais. Eu estou convencido de que a Bíblia nos dá a indicação suficiente para mostrar o seguinte, que a segunda vinda de Cristo cria para o crente uma espécie de uma responsabilidade ética. Vou dar exemplos disso. Se Jesus vem, logo eu tenho um propósito para a minha existência. Se ele não vem, o propósito deixa de existir. O propósito não é o mesmo. Jesus vem, logo eu preciso de estar atento ao que se passa neste mundo. Ideia de sinais, como Jesus deixou. Jesus vem, logo eu preciso de contar esta notícia a outros, porque há pessoas que não sabem que ele vem. Tudo isto tem implicações éticas nas minhas decisões, na maneira como eu me posiciono na vida. Jesus vem, logo a morte não me assusta. Claro. Então eu não vivo amedrontado e aterrorizado com a ideia de morrer, porque Jesus vem. Portanto, há um conjunto de implicações muito grandes que eu acho que são muito relevantes e que nós precisamos de considerar. Muito bem. Obrigado por essa explicação. É uma explicação muito, muito interessante para nós e para o auditório também. Cristo veio uma vez à Terra, já disse a Ana, a primeira vez, veio para salvar, veio para viver uma vida perfeita, uma morte expiatória por nós, para nos libertar dessa penalidade do pecado, mas Jesus veio como um bebé humilde, não é? Humilde e manso, e por isso muitos deles não o conheceram, não é? Já falámos no outro episódio sobre isso. Mas a forma imperiosa como a segunda vinda será é completamente diferente. Jesus vem como o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis, não é? Vem de uma forma imperiosa. Não veio para salvar, mas para buscar os salvos, porque a salvação é hoje, não é? A salvação é agora. E portanto, Jesus vai voltar, é essencial na nossa vida cristã. Mas a espera do cristão por essa segunda vinda não deve ser ociosa, certo, Ana? É verdade. E voltando um pouco ao que o Pedro estava a dizer, para complementar o que vou dizer a seguir, mas e não querendo andar muito pela história, que eu gosto de história e sei que o Pedro também gosta de história, mas é essencial nós entendermos o percurso da Igreja pelos séculos, como é que o cristianismo foi vivido até chegar onde nós estamos hoje.
aqui no século XXI. Mas é importante nós percebermos que como a forma foi vivida de cristianismo, de severo, de um Deus distante, um Deus que não é pessoal, é impessoal, que não está tão importado connosco como nós poderíamos achar. Isto foi a realidade que foi vivida pela Igreja histórica ao longo dos séculos. O medo, a tensão. E quando nós olhamos para o texto de 2 de Pedro, e nós percebermos que Pedro está a dizer o Senhor não retarda a sua promessa, que está a tornar Deus, porque era uma realidade do primeiro século, Deus é um Deus pessoal. E esta certeza foi perdida ao longo dos séculos. Deus é um Deus pessoal, Jesus vai voltar para todos, mas para todos aqueles que fizerem a sua escolha, porque aqueles que não fizerem a escolha de querer estar com Jesus nesta vida, não vão querer estar quando Jesus vier na segunda vinda. Mas a realidade da igreja ao longo da história mostra-nos que como Deus é tão distante, Deus é tão severo, que não faz sentido quase uma espera ativa. Porque Pedro vai dizer no versículo 12 da sua segunda carta, no capítulo 3, ele vai dizer esperando e apressando a vinda do dia de Deus, a qual os céus, o incêndio, tudo. Ele está a falar não só da segunda vinda, mas também poderíamos transportar para a terceira vinda. Mas é interessante nós vermos que Pedro está a falar de uma espera, porque Pedro diz esperando, nós esperamos esse dia, mas diz apressando. E ao olharmos para a história, para o medo que foi imposto, para a severidade, a distância que foi imposta de Deus, ou seja, não de Deus, mas que a Igreja colocou a Deus, nós percebemos que a espera que foi vivida era uma espera de, literalmente, eu não tenho que fazer nada porque as minhas indulgências chegam, eu não tenho que decidir, as escolhas, não há o fator de escolha, dá igual o que eu faça, basta indulgências. E nós entramos na questão das obras, coisa que na reforma, com a reforma que ficou conhecida como reforma protestante, mas que a ideia era reformar a igreja histórica, a ideia dos dos reformadores no início era que a igreja sofresse uma reforma e voltassem à verdade bíblica, coisa que não aconteceu. E nós vemos o que é que isso produziu. Mas voltando a Pedro e a essa questão, nós vemos que a vivência do dia-a-dia do cristão há uns séculos atrás era uma vivência apática, porque as obras serviam, o medo estava instalado e as obras, as indulgências, não era algo vivido, as decisões, as escolhas, uma transformação de caráter, uma transformação de vida, era algo vivido por medo. E Pedro aqui, quando diz espera e apressando, ele está a trazer uma tensão dinâmica, porque quando nós observamos como é que podemos esperar e apressar, parecem contraditórios as duas ações, porque a espera nós associamos sempre a algo passivo, a algo parado, a algo em que eu não tenho que fazer nada. Nós dizemos, senta-te, senão vais-te cansar. A espera está aí do sentar, do estar parado, apático, passivo. Mas ele vai dizer que a espera que é esperada dos cristãos não é uma espera passiva, mas é uma espera ativa, que apressa. E essa espera ativa só se consegue ver na questão de quando nós vivemos realmente o Evangelho. Porque aquilo que se perdeu ao longo dos séculos passados foi a vivência prática do Evangelho, foi o conhecimento do Evangelho. E quando nós vivemos o Evangelho, quando nós temos acesso a viver aquilo que Jesus ensina, nós vamos poder esperar, mas não é uma espera de estar sentados, é uma espera de estar vigilantes, que são coisas diferentes. E Pedro vai no sentido de mostrar que nós precisamos estar vigilantes. Isto leva-me a um exemplo prático do nosso dia-a-dia. Um guarda florestal. Se ele estiver o tempo todo parado, ele não vai conseguir atuar no momento que deve de atuar. Mas se ele estiver vigilante, se estiver a observar, se estiver a caminhar, se estiver no terreno, ele está a esperar, porque não está nada a acontecer naquele momento, mas é uma espera ativa, porque está preparado. E isto leva-me ao segundo ponto. A espera do cristão, da segunda vinda, envolve preparação.
No livro de Amós nós vamos encontrar o profeta a dizer: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. E esta preparação vem neste tempo de espera e apressar. É um tempo de vigia, é um tempo que nós devemos de estar focados na nossa preparação. Na nossa preparação não pelas nossas obras fantásticas, como na Idade Média se viveu muito, mas é um tempo de preparação do nosso caráter, das nossas decisões, de escolhermos, nós queremos estar com Deus a cada dia. Não que as nossas obras ou as indulgências que nós possamos pagar sirvam de alguma coisa se as nossas decisões, a nossa vivência não transmite isso mesmo, não transmite Deus, não transmite a esperança, a certeza da segunda vinda. E isto foi algo que se foi perdendo ao longo dos séculos até à Reforma. Com a Reforma nós vivemos o sentimento oposto de centrar os nossos olhos para a verdade bíblica. O que é que a Bíblia nos ensina? O que é a segunda vinda? O que é que faz sentido? Se Jesus veio uma primeira vez, o que é isto? E por isso é que há doutrinas, como o Pedro falou há pouco, que com a Reforma foram atenuadas, porque já começaram a olhar para as verdades bíblicas e a perceber, não, afinal a segunda vinda faz sentido. E se a segunda vinda faz sentido, então há coisas aqui que não vão enquadrar aos olhos bíblicos. E isto leva-nos nós hoje temos que estar vigilantes, vigiar e estudar o contacto com a nossa preparação, o contacto com a palavra de Deus é muito importante. Obrigado, Ana, também. No versículo 9 do capítulo 2 de Pedro, 2 de Pedro 3, 9, não é? Falámos deste texto, também diz lá: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é paciente para convosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos se venham a arrepender. Então, há aqui uma intenção de Deus também com paciência, de esperar por aqueles que se decidam, não é? Deus esperou no passado, ao longo da história, e continua a esperar por nós hoje. Bem, vamos falar aqui com o nosso auditório, porque temos uma partilha muito importante para dar e uma oferta muito especial para fazer. Esta oferta é este guia de estudos Cura do Pecado, um guia que o ajudará na sua caminhada de fé para estes temas e outros que possam ser importantes para a sua vida. A grande notícia é que pode ter este manual completamente gratuito. Não terá que pagar absolutamente nada. Basta enviar-nos para isso uma mensagem por SMS ou WhatsApp para o número 933 939291. 933 939291 e dizer que pretende receber este guia de estudos, a cura do pecado. É só isto. E nós daremos seguimento ao seu pedido. Vou repetir o número para que possa tê-lo bem na sua memória: 933, depois 939291. É simples e fácil. Tenho a certeza que este guia será muito importante para o seu crescimento cristão e, sobretudo, espiritual. Não perca esta oportunidade para si e para a sua família. É verdade que ao longo da Idade Média, falavas nessa a idade chamamos das trevas, não é? Muitas das verdades bíblicas ficaram confinadas a mosteiros, a conventos, a sítios fechados, e não havia acesso ao povo. O povo não tinha acesso a estas verdades bíblicas porque elas estavam claramente em trevas, não é? E então a Reforma veio trazer essa luz. Mas a Reforma, que nós chamamos a Reforma Protestante, não trouxe à luz todas as grandes realidades, não é? Houve um despertamento muito grande no século XIX, despertamento esse que trouxe a grande realidade da volta de Jesus e também do santuário, que é o santuário celestial. E dentro de todos estes estudiosos da Bíblia no despertamento do século XIX, estava um senhor chamado William Miller. Vamos falar um bocadinho sobre ele. É um dos maiores, digamos, estudiosos do tempo e, sobretudo, das profecias bíblicas nesse tempo. E, claro, um dos grandes impulsionadores de Miller foi as profecias de Daniel e Apocalipse. Sabemos disso, não é? O Apocalipse capítulo 1, verso 3 diz: bem-aventurado aquele que lê, aqueles que ouvem as palavras da profecia e aqueles que guardam as coisas que nelas estão escritas. Foi o que aconteceu com Miller e com os crentes. Estudavam com diligência, com compromisso e chegaram a compreender profundamente a palavra de Deus. Muitas das coisas que na altura eram desconhecidas vieram, no fundo, novamente a serem faladas. Daniel e Apocalipse, pano de fundo, mas no fundo eram estudiosos de toda a Bíblia. Um pouco aqui, um pouco ali, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, não é? Porque a Bíblia é o seu melhor intérprete.
A Bíblia é que, no fundo, nos ajuda a compreender a Bíblia. Então, uma passagem da Bíblia ajuda muitas vezes a compreender outras passagens que possam estar mais difíceis de compreender. E, dentro do Apocalipse e Daniel, Miller chegou à conclusão que existiam vários simbolismos, porque são livros escritos de forma simbólica, e que era necessário realmente ter esses simbolismos e compreender esses simbolismos para poder perceber todo o esquema e todo o pensamento das profecias. Por exemplo, nós temos aqui uma tabela de conversão profética, nós chamamos assim, em que animal, por exemplo, representa um reino ou reis, mulher significa igreja, água, povos, um dia corresponde a um ano, na profecia bíblica, sobretudo Daniel e Apocalipse, ventos, guerras, chifres, podem ser poderes ou reis ou reinos, tempos, anos, estrelas podem significar mensageiros, o cordeiro tem um significado de Jesus Cristo, a cauda, o falso profeta, e o dragão é identificado como sendo o diabo. Portanto, estas conversões, estas tabelas que nos ajudam, no fundo, a perceber as profecias. Agora fica mais fácil, em Apocalipse, capítulo 13, uma besta que sobe do mar, o que é isto? É, no fundo, um poder que emerge dentro dos povos. Não é? Dentro dos povos há um poder que se sobressai. Então, os crentes, e Miller em particular, eles descobriram estes simbolismos. E eu vou perguntar ao Pedro, porque esta luz surgiu naquela altura e queremos também que surja para nós hoje, não é? Que consequências é que uma má compreensão profética pode ter para nós e que consequências uma boa compreensão profética pode ter? É verdade, a compreensão profética ela é essencial para ter saúde espiritual, porque a verdade é que interpretações particulares, como diz o apóstolo, ou fora do contexto bíblico, podem levar a autênticas loucuras. Nem vale a pena fugir ao termo. Aliás, a história do William Miller é, em parte também, uma história de um homem que foi essencial para uma renovada capacidade de compreender a profecia como um todo, em grande parte por ter sido um dos primeiros a encontrar esse esquema que ainda agora falaste, mas também é verdade que ele próprio foi o primeiro responsável por uma errada interpretação bíblica. Em relação ao facto de ter considerado e apontado uma data para a volta de Jesus. Mas eu queria me situar mais sobre essa questão dos perigos e os benefícios de olhar para a profecia e interpretar a profecia. A verdade é esta, a profecia é revelação. É isso que é uma profecia. Portanto, o propósito da profecia não é esconder. Embora, assim, numa primeira abordagem, pode parecer que sim. Que a profecia esconda. Uma vez que se ela dá símbolos e, portanto, não se consegue ler literalmente, ela parece esconder. Mas, entendido na sua globalidade, percebemos que o propósito da profecia é a verdade ser encontrada. Logo, ela não está escondida, ela está codificada. E são duas coisas completamente diferentes, em termos de objetivo. O objetivo não é esconder para que não seja revelado, é codificar para que seja encontrado. Uma ilustração perfeita disto é a célebre ideia de que o tesouro está escondido a algures e de que um bom tesouro não é fácil de encontrar. Não é? Claro que isto é uma ideia até mais mitológica do que real, mas às vezes na vida também há coisas assim. Há coisas boas na vida, por exemplo, na experiência humana, que na verdade não estão assim, não são imediatas. Precisam de tempo, de capacidade de cifrar, de entendimento, podemos até dizer de maturidade. Quantas coisas na vida, por exemplo, nas relações humanas, há coisas que enquanto nós não temos maturidade, não conseguimos aproveitá-las ou desfrutar delas, por exemplo. A profecia coloca-se, portanto, como a ideia de um tesouro deixado por Deus para que seja escavado, encontrado. Um aspecto que me parece muito relevante aqui é que alguns cristãos, e agora já nem estou a falar só desta questão histórica, mas alguns cristãos ainda hoje têm a seguinte atitude. Bom, a profecia não é uma coisa assim muito importante, porque ainda por cima está meio escondida, e pode ser difícil, às vezes é difícil de interpretá-la. Então a ideia é, para muitos cristãos, das mais diversas orientações cristãs ou profissões de fé, a ideia é um pouco esta. Bem, o importante é o amor de Deus e a salvação, compreender o Evangelho e a salvação. Mas agora, interessante é,
Será que eu vou dizer agora uma coisa contrária a esta ou alternativa? Não. Porque o problema está na criação desta dicotomia. E é isto que eu gostava que nós e quem nos vê lá em casa pudesse entender. O problema é que a profecia faz parte do plano da salvação. A profecia é uma manifestação do amor de Deus. Logo, esta suposta dicotomia entre... Não vamos estar agora a olhar para essas coisas, das profecias, dos símbolos. De qualquer maneira, isso não é muito importante. Temos aqui outros temas mais importantes. Vamos olhar para Jesus, para a sua vida, para as coisas que Jesus disse, como se Jesus também não tivesse dado revelações de natureza profética que deu. Logo, como é que se resolve esta aparente contradição? Sinceramente, de uma forma tão simples que às vezes pode ser um pouco desconcertante, que é: quem escolheu revelar verdades através da palavra profética foi Deus. Logo, Deus, o apóstolo diz que Deus tem-se revelado de muitas formas, não é? Aos Hebreus. Deus tem-se manifestado de muitas formas e de muitas maneiras. Ele até diz a nós, nestes últimos dias, que eram os dias que eles estavam a viver, manifestou-se especialmente através de quem? Do Filho. Do Filho. Que é uma revelação de Deus física, em carne. O verbo feito carne. Também é uma revelação misteriosa, mas está ali, é mais visível. Vamos ver, Deus manifestou-se de muitas maneiras aos profetas, não é assim que o texto diz? Quando alguém, por querer, vamos dizer, mesmo que numa boa atitude, uma simplificação, vamos dizer, do Evangelho, vai dizer, não, mas aqui as profecias não interessam ou não são tão relevantes, não está a pôr em causa uma pessoa ou até uma igreja que goste mais de profecia. O que está a pôr em causa é Deus que escolheu revelar-se daquela maneira. Porque a verdade é esta, Deus escolheu manifestar-se de muitas formas. A profecia é uma delas. É por isso que se disséssemos assim, toda a Bíblia é profecia, se calhar estávamos metidos numa embrulhada. Mas a Bíblia não é toda profecia. A maior parte da Bíblia não é profecia. É literal. A maior parte da Bíblia é história. São narrativas, logo é literal. Eu, para conhecer a vida de José, ou a vida de Jacó, ou a vida de Abrão, ou a vida de Esther, leio e não tenho que interpretar a vida daquelas pessoas. É uma narrativa que foi contada. Entre as muitas formas de Deus se ter manifestado, ele escolheu a profecia como uma delas. É por isso que temos que até fazer esta advertência. Há algum perigo, e isto é um alerta que temos que deixar aqui, há um perigo para o crente que tende a criar uma dicotomia dizendo, bem, a profecia não interessa muito, ou não é tão central como este ou aquele tema. Porque o que estamos a pôr em causa é essa diversidade de manifestações que Deus escolheu de se revelar a Ele próprio, porque a Bíblia é sempre uma manifestação dele próprio. Ora, quando nós olhamos para Jesus, por exemplo, podemos questionar porque é que ele contou certas coisas em parábolas. Algumas parábolas podemos dizer que têm uma dimensão profética. Seja porque elas são anunciadoras de alguma coisa, e nós podemos pensar numa parábola das 10 virgens, das 10 moças, e encontramos uma dimensão profética nessa parábola. Claramente. Estão lá vários elementos que apontam, estão lá mulheres, está lá um noivo, estão lá pessoas, está lá uma festa. São vários elementos que estão codificados. E mesmo a parábola dos bodes e das ovelhas aponta para o futuro, não é? Ora, não está bodes e ovelhas, não é para dizer que uns são, não é que uns têm corninhos e outros não têm, quer dizer, tem que ser interpretado o que é que significam aqueles animais para que nós possamos dar luz e trazer sentido. Ora, foi Jesus que o fez. O que significa que nós precisamos de entender que a palavra profética, ela não está fechada como se tratasse de um mistério, é um instrumento de revelação da parte de Deus para nos preparar para coisas extraordinárias que ou vão ou já aconteceram, e que Deus escolheu esse método codificado por diferentes razões, apenas para dar uma, talvez, para não ficar aqui totalmente a incógnita sobre isso. Temos evidências de que algumas profecias foram dadas para que elas não pudessem ser utilizadas como forma de perseguir ou trazer infortúnio e desgraça sobre os cristãos, por exemplo, se aquelas mensagens estivessem ditas de uma forma aberta. Claro. O Apocalipse tem claramente esta revelação, uma vez que algumas das pessoas que viveram e que, enfim, a sua vida está aplicada depois na parte profética, se tivesse dito lá em que lugares aqui isso ia acontecer, quem era o nome das pessoas, Deus podia tê-lo feito.
Isso traria, com certeza, muito mais consequências negativas do que, mesmo assim, a Igreja trouxe. Então, basta colocar esta ideia de que Deus teve que deixar algumas coisas codificadas para que apenas os estudiosos, já há bocadinho usavas essa expressão, falando de Miller e de outros, é isso mesmo, não é no sentido, eram intelectuais. Não é só estudiosos, é os interessados. Interessados. Aqueles que têm verdadeiro interesse vão em busca Por isso dessa. é que o livro do Apocalipse diversas vezes diz: quem tem ouvidos, ouça. Que é como quem diz: quem quiser entender, faça o esforço de entender. Exatamente, vá à procura. Vá à procura. Então, a profecia tem essa dimensão de querer revelar. Miller é um exemplo de um homem que aplicou os princípios de interpretação profética, no fundo esse quadro que ainda há pouco falavas, e ele próprio ficou abismado com o que começou a descobrir, e podemos dizer que eram coisas que estavam com camadas de história, de desatenção, porque ninguém quis estudar. E é curioso porque o profeta Daniel tinha-lhe sido revelado. E é maravilhoso chegar ao livro de Daniel e ver que o próprio anjo que o acompanhava nas visões lhe disse: deixa ficar por agora, este livro vai ficar selado até ao tempo do fim, ou até ao fim do tempo. E ele usa essa expressão para dizer: vai chegar um tempo profético, estamos muito longe desse tempo, e então o livro será aberto. E foi. E foi. E foi. Não temos tempo para falar tudo aquilo que gostaríamos de falar, porque é tanta coisa, mas ainda gostaria de falarmos de Daniel 8.14. Há pouco o Pedro falava de profecias de Daniel, não é? E Daniel 8.14 foi uma das bases da grande profecia que o William Miller teve para ver digamos assim, esse pensamento da volta de Jesus, não é? Daniel 8.14, que diz: e ele disse-me até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Miller chegou à conclusão, depois de estudar estes 2.300 dias, que nós sabemos na profecia um dia corresponde a um ano, aos 2.300 anos, o santuário seria purificado. Para ele, os estudiosos com ele estavam, o santuário era esta terra, então no final dos 2.300 anos, Jesus viria a esta terra para a purificar. Mas para isso ele teria que saber qual era o início dessa profecia, porque ele tinha, para saber o fim da profecia, ele tinha que saber qual era o início, não é? E portanto ele foi em busca, lá está como o Pedro dizia, esse interesse de buscar saber mais e mais e cavar mais fundo a palavra de Deus. E ele chegou à conclusão, no Daniel capítulo 9, não é? Que essa profecia grande dos 1.300 anos teria uma outra profecia mais curta dentro dessa, que era as 70 semanas. E no capítulo 9 de Daniel, no versículo 24, diz: 70 semanas estão determinadas, ou a palavra certa é cortadas, sobre o teu povo. Quer dizer que dos grandes 2.300 anos, 70 semanas, e nós sabemos que 70 semanas vezes 7 dias da semana dá 490 dias, que no fundo são 490 anos, diziam respeito ao povo de Israel. E ele gostava de saber qual era o início dessa profecia. Então ele foi em busca cada vez mais e chegou à conclusão do Daniel capítulo 9, versículo 25, sabe e entende, disse o anjo Gabriel, desde a saída do decreto para edificar Jerusalém. Então ele chegou à conclusão que havia um decreto que era o início dessa profecia. E ele foi ainda mais fundo, porque sabem que cada vez temos que cavar cada vez mais na palavra, não é? E ele chegou a Esdras 7. E em Esdras 7, do versículo 7 ao versículo 13, fala-nos de um decreto que foi promulgado por Artaxerxes, que os judeus podiam regressar à sua terra natal, portanto a Jerusalém, para reconstruir e edificar a cidade. É muito interessante ver, como o Pedro dizia, que a profecia está codificada, porque nós ao lermos 70 semanas, 490 dias, ou seja, podemos ficar com o cérebro num 8, mas Deus dá a interpretação. E o estudo que Miller chegou à conclusão que ele chegou, o estudo que ele teve que fazer, ele chegou porque ele foi buscar, se Deus utiliza uma forma de interpretação profética num lugar, em Ezequiel e em Números Deus utiliza a mesma forma de um dia por um ano, então é interessante que ele percebeu, não, Deus funciona assim, então Deus aqui também vai funcionar assim. E isto é interessante para nós para percebermos que as conclusões que outros chegaram, no caso de Miller, porque era o tempo do livro de Daniel ser aberto,
as conclusões que outros chegaram, nós hoje, que estamos aqui, também temos o privilégio de poder chegar, se abrirmos a Bíblia e estudarmos e termos esse interesse de queremos ser estudiosos da Bíblia, como o pastor dizia há bocado. E lá está, estamos a falar neste decreto, não é? Este decreto das Sachez, que foi no ano 457 a.C., se nós somarmos ao ano 457 a.C., os 2300 anos para a frente, dar-nos-á o ano de 1844, um ano muito emblemático para Miller, para os estudiosos da Bíblia, não é? Porque eles começaram a pregar que Jesus viria em 1844. Hoje não temos tempo de estudar isto a fundo, mas o auditório, todos aqueles que quiserem, podem contactar-nos para nós podermos estudar a fundo e darmos um estudo profético sobre esta questão. Não temos tempo, mas só dizer que este 1844, que Jesus devia vir à Terra e ele pregou esta verdade com convicção. Várias pessoas deixaram os seus trabalhos a prepararem-se para essa vinda, estavam todos à espera e Jesus não voltou. Foi chamado o grande desapontamento de 1844. Isso estava profetizado. Porque em Apocalipse 10, 9 a 11, não é? O anjo disse a João: come um livrinho, come-o, porque ele será amargo no teu ventre, porém na boca será como o mel, será doce como o mel. E portanto esta ideia, esta verdade que Jesus vinha em 1844 era doce como o mel. Não é? Ela revelou-se algo extraordinário. Jesus viria à Terra e eles iriam realmente para essa terra maravilhosa onde não há morte, não há dor, não há sofrimento. Só que depois tornou-se amargo esse desapontamento porque Jesus não voltou. Este livrinho, que devia ser comido por João, era o livrinho de Daniel, que iria ser estudado, que iria ser percebido que era doce como na boca, mas que depois era amargo no ventre. Mas no versículo 11 diz o seguinte: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Embora houvesse engano no acontecimento, a data estava correta, é verdade, há engano em acontecimento, Jesus não veio à Terra, mas ainda assim eles tinham que continuar a proclamar essa verdade. Não é? E portanto, saltando aqui uma pergunta que eu acho que é importante e lançando esta pergunta ao Pedro, que ligação é que existe entre os 2300 anos e esta profecia das 70 semanas? Estas duas profecias encaixam-se de uma forma muito relevante para resumirmos bem esta ideia. Eu gostava de, já disseste aqui várias datas, juntar mais algumas datas que me parecem muito relevantes e depois concluir na ligação entre elas. Uma vez que foi concluído que o ano de 457 era o ano, portanto, do decreto de Artaxerxes. Antes de Cristo. E, portanto, isso não é uma data que a Bíblia diga a data. A história que diz. E foi possível encontrar essa data. Claro, ela permite não apenas chegar a 1844. Esse é o tempo, 457, 1844, é o tempo grande da profecia. Mas dentro dela, fazendo toda a leitura de Daniel 9, de facto nós chegamos à conclusão que havia mais. Ora, foi dada em um tempo de 69 semanas como sendo um tempo muito especial. Ora, o que acontece é o seguinte: quando nós vamos fazer as contas, percebemos que a partir do ano 457 nós chegamos ao ano 27 como o ano precisamente das 69 semanas, o início da última semana da profecia. E é incrível como nós vamos encontrar uma revelação extraordinária sobre o Messias. Porque o ano 27 é o ano do batismo de Jesus, do início do seu ministério. Marca, portanto, o momento, essa semana final da profecia, em que o Messias vindo à Terra iria fazer uma obra extraordinária, claro, em termos de salvação. Mas depois, a profecia dizia que na metade dessa semana aconteceria algo extremamente importante. Ora, isso coincide precisamente com o ano 31 e estamos a falar, portanto, com o ano da morte de Cristo. A primavera do ano 31, 3 anos e meio depois do início do seu ministério. Ora, a profecia já apontava que o sistema de ofertas, o sistema sacrificial, seria destruído no meio dessa semana. Porquê? Porque aquele para quem apontavam todos os rituais que eram feitos no santuário, por exemplo, terminavam ali. E podemos interpretar o final dessa semana, porque é a profecia que o diz, que eram 70 semanas estão estimadas, serão cortadas e serão aquelas que serão as 70 semanas concedidas ainda ao povo de Israel e, portanto, nós chegamos ao ano de 34.
Claro, é preciso fazer uma interpretação bíblica. O que entendemos é que esse ano coincide precisamente com uma rejeição, podemos dizer, uma rejeição final por parte do Sinédrio, que rejeita completamente a mensagem de Jesus Cristo como Messias. Isso coincidiu, aliás, com a morte de Estevão, o apedrejamento de Estevão, e nós vamos encontrar então este período impressionante com estes detalhes proféticos que estão nestas 70 semanas que foram consideradas dentro das 2300 e que nos apontam sobretudo para Cristo. O essencial então é compreender que a palavra profética é uma palavra cristocêntrica, porque os 2300 anos apontam para algo que Cristo iria iniciar no santuário, precisamente em 1844, é Cristo, o juiz, e Daniel lá no capítulo 7 claramente fala sobre esse momento em que os livros seriam abertos, em que o início desse ministério de natureza sacerdotal e de juízo começaria, mas também no meio, ou no centro dessa profecia, estava a vinda, a morte do Messias. Portanto, estas profecias não são assim uma coisa engraçada só para ter umas ideias mirambolantes. Estas profecias são Cristo revelado na forma profética. Muito bem, muito bem. E que lições práticas nós podemos tirar, tanto de Guilherme Miller e todos aqueles estudiosos da Bíblia, mas para nós, que lições práticas podemos tirar, Ana, tudo isto? Nós vemos, acima de tudo, a graça de Deus em ação a nível de profecias. Porque as profecias a profecia das 2300 tardes e manhãs, a profecia das 70 semanas inserida na profecia das 2300 tardes e manhãs, eu vejo Deus, o Deus que eu conheço, o Deus que eu amo, triste, no sentido de, nas 70 semanas, ele está a dizer: eu fiz tudo por vocês, Israel, termina aqui, agora o Evangelho já não há um povo específico a liderar o centro evangelístico, mas agora são todos. E eu imagino Miller, que apesar de ter feito os seus estudos, ele interessou-se, ele procurou buscar saber o que eram as 2300 tardes e manhãs, e eu vejo Miller que tinha aquela sede que Jesus voltasse já. Eu vejo Miller também triste porque falhou o evento. E a vida de Miller, desde 1844, nunca mais foi a mesma. Mas as lições práticas que nós podemos tirar hoje para nós é a mesma perseverança, o mesmo estudo, o mesmo motivo, o mesmo desejo que Miller teve para se focar no estudo da Bíblia, para tentar entender aquilo que a Bíblia transmite, nós devemos ter também. De buscar conhecer. O zelo de buscar entender mais, entender melhor. Porque cada vez que nós lemos a Bíblia, nós descobrimos coisas novas. E é impressionante porque nós podemos ler o mesmo texto 20 vezes e nas 20 vezes nós vamos perceber um detalhe que nos tinha passado. E Miller, nós vamos entender isso. E ao longo da história nós vamos entender que Deus fala codificado, a nível profético fala, mas que Deus dá as ferramentas para que nós possamos entender aquilo que Ele quer transmitir. Miller foi um grande porta-voz na questão da segunda vinda, alertar num período em que era necessário que essa verdade viesse ao de cima, que essa certeza viesse de novo à luz. E nós hoje temos que ser como Miller, manter essa verdade, mas entender e esforçarmos-nos com a ajuda do Espírito Santo para entender o que é que Deus nos revela através da sua palavra. A verdade sofre uma revelação e é progressiva, não é? Obrigado aos dois. Ainda temos um tempinho, 1 minuto para cada um, para darem uma mensagem para o nosso auditório. Minha mensagem final diz respeito à grande revelação, também profética, que Jesus deixou em Mateus 24 e 25. O grande discurso profético de Jesus, como muitas vezes o chamamos, e queria deixar esta nota. No capítulo 24, Jesus, sobretudo, ele aponta sinais, evidências para a vinda, a sua segunda vinda. E ele fala de vários desses sinais. Muitas vezes temos um foco profético nesses sinais porque eles são muito relevantes. Tratam-se das condições sociais, até políticas, em que o mundo se encontra e a necessidade de estarmos alerta sobre eles. Mas não menos importante que esses sinais é o capítulo 25, que nos conta, no fundo, um conjunto de histórias que pretendem basicamente dizer o seguinte a todos os crentes: o que interessa na tua vida não é tanto os sinais que estão a acontecer à tua volta, é o tipo de preparação que tu estás a fazer.
Por isso, quando a parábola dos talentos é contada por Jesus, o que ela quer dizer é: o que é que estás a fazer enquanto o Senhor não vem com os talentos, os dons que Ele te deu? Ou a parábola das virgens, que diz: o que é que te estás a fazer com a provisão espiritual? Ou finalmente, quando Jesus diz que quando Ele voltar vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Ou seja, a pergunta hoje não é tanto quando Ele vem, se podemos saber o dia ou que sinais apontam. A pergunta é: o que é que você aí que me ouve hoje, o que é que está a fazer para se preparar para a vinda de Jesus? E esta pergunta é para nós também. Obrigado, Pedro. Eu Ana. deixaria também uma reflexão que vai da mesma linha do Pedro, da preparação, mas também do qual é o contacto real e prático que eu hoje quero ter com Deus na minha vida. Qual é a relação que eu tenho tido com a sua palavra? Nós vimos um homem que debruçou-se realmente a estudar a sua palavra. Falhou o evento? Falhou. Mas ele abriu uma porta gigante para algo que estudaremos seguramente mais à frente, e é importante que nós hoje, a reflexão que eu quero deixar a quem nos assiste é qual é a relação que nós estamos a ter com a palavra de Deus? Será que nos estamos também a debruçar, a dar essa importância que ela deve ter na nossa vida? E é uma reflexão que deixo a todos no dia de hoje. Obrigado a ambos, foi muito bom esta partilha. Se a data de 1854 estava certa e o acontecimento estava errado, a pergunta no ar fica o que é que aconteceu no fim dos 2300 tardes e manhãs, no fim dos 2300 anos, o que é que aconteceu realmente em 1854? Isso é o que iremos ver no próximo episódio. É para si. Não perca este episódio, porque certamente vai ser muito importante perceber o que é que aconteceu em 1854. E chegamos ao fim de mais um episódio do programa Bíblia Aberta. Foi muito bom tê-lo connosco, seja na televisão, no digital ou na rádio. É sempre um prazer poder estar na sua companhia. Ficou alguma coisa deste tema de hoje por esclarecer? Quer aprofundar mais este tema? Porque são muitas profecias que aqui falámos e que talvez não tenha sido fácil em tão pouco tempo compreendê-las e quer compreender melhor. Quer deixar somente o seu ponto de vista ou dar-nos uma sugestão? Pode fazer-nos por mensagem através do 933 939291 ou então contacte-nos diretamente por telefone e os nossos instrutores irão ajudá-lo. 933 939291. Fica o encontro marcado para o nosso próximo episódio, um episódio que nos falará sobre 1844 e aquilo que aconteceu nesse ano. Que o nosso Deus o abençoe a si e à sua família. E já sabe, continue sempre com a sua Bíblia aberta.